Muito boa tarde a todos. Já estamos aqui num número considerável de pessoas para assistir a esta sessão. O meu nome é Ricardo Lopes, eu sou o coordenador de marketing do ISEG Executive Education e, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a presença de todos nesta que será uma hora de almoço substancialmente diferente do habitual. Realizamos uma parceria com a Lourdes Monteiro Career Redesign, porque consideramos ser um tema extremamente relevante, que está na ordem do dia, e também porque teremos aqui a partilha de uma série de conceitos e mesmo de ferramentas que são extremamente importantes para quem está num processo como este de formação, e daí sentimos que a sinergia é bastante natural entre estas duas entidades. E por esse mesmo motivo tivemos a oportunidade de partilhar convosco a possibilidade de estar nesta sessão, e por isso mesmo não roubarei muito mais tempo, porque o central aqui será precisamente a sessão que teremos de seguida com a Lourdes Monteiro e com a Paula Neves, e que terá o nome de Quero dar o salto, mas não me sinto à altura. As competências transferíveis como combustível de carreira. Aqui um pouco em resumo, os temas que serão abordados ou que serão discutidos nesta sessão são: em que momentos e situações de carreira o tema das competências ganha especial relevância, qual o paradigma atual da gestão de carreira e a relação com as competências, nomeadamente as transferíveis, o que são e o que não são as competências transferíveis, exemplos práticos, como identificar as suas competências transferíveis e o que pode ganhar na sua carreira se o fizer. Ou seja, estão aqui lançadas as cartas e penso que ninguém tem dúvidas de que vamos ter aqui um momento extremamente interessante e, acima de tudo, enriquecedor. E, portanto, para não roubar mais tempo e passar a palavra precisamente à Lourdes Monteiro e à Paula Neves, deixava só um pedido a todos. Existirá no final um momento de perguntas e respostas, mas não aguardem pelo momento final para colocar as questões, por favor. No decorrer de toda a sessão vão encontrar aqui na barra inferior um espaço de Q&A, onde podem alojar as vossas questões. Elas são anónimas. E nós teremos a Alexandra Cruz, que estará a gerir todas essas questões e que as poderá colocar no final à Lourdes Monteiro e à Paula Neves para respondermos ao máximo possível de questões. Portanto, pedia-vos o favor, não deixem para o final, sob pena não termos tempo até de ver a questão. Assim que vos surja a questão, por favor, deixem-na lá, e reforçando isso mesmo, são totalmente anónimas as questões. Neste espaço apenas nós temos acesso a elas e vamos assegurar a resposta do máximo possível, está bem? De minha parte, não vos roubo mais tempo, como eu disse, agora deixo-vos com a Lourdes Monteiro e com a Paula Neves para esta excelente sessão. Lourdes, Paula, boa sessão. Obrigada, Ricardo. Já está aqui a levantar a fasquia, nós agora temos mesmo que dar aqui o nosso melhor. Porque estou seguro para, antes de me retirar, deixo esta confirmação, estou seguro para. Uma boa sessão a todos. Que bom, obrigada. Então, boa tarde a todos, bem-vindos a esta sessão das Career Conversations. O meu nome é Lourdes Monteiro, sou fundadora do projeto Career Design, cujo grande propósito é apoiar os profissionais na potenciação da sua realização. E no âmbito deste projeto, nós dinamizamos já há um ano estas sessões de Career Conversations, sendo que esta é a primeira que realizamos em parceria, e a primeira entidade que desafiámos para esta parceria foi, de facto, o ISEG Executive Education, pela excelente relação que temos com o ISEG, por também estarmos alinhados em termos de propósito e por queremos que, de facto, dar o nosso contributo para que a experiência profissional de todos seja o mais gratificante possível. Portanto, agradeço desde já a abertura da vossa parte, ISEG, para este nosso desafio que vos colocamos. Comigo vai estar também à conversa sobre o tema que nos propomos hoje, a Paula Neves. Boa tarde e bem-vindos. Lourdes, confirma-me, por favor, que me consegues ouvir. Perfeitamente. Ótimo. Bem-vindos todos. Eu colaboro com o Lourdes Monteiro no projeto Career Redesign e esta sessão é particularmente especial para mim, não só porque é, enfim, um momento alto, sempre que fazemos estas conversas sobre carreira, mas porque esta é a minha escola. O ISEG foi a escola onde eu me licenciei. Eu pedia só aqui ao nosso apoio técnico para me colocar vídeo. Já estou de volta. E dizia eu que o ISEG é a minha casa, é a casa onde eu me licenciei há mais de 20 anos atrás, e eu estudei Economia, e é sempre gratificante regressar, e agora num papel diferente.
Connosco também está a nossa Career Conversation host, Alexandra. Olá, boa tarde a todos e bem-vindos. Para quem ainda não participou, em todas as Career Conversations há sempre uma novidade, e esta novidade foi aqui a parceria com o ISEG. Ao contrário da Paula, eu não sou licenciada pelo ISEG, mas pela Nova, mas também em Economia, e tenho muito orgulho também em estar a participar com o ISEG, apesar daquela falada rivalidade, era sempre uma competição muito saudável. E para vos deixar aqui umas notas iniciais, estas Career Conversations são gravadas e serão disponibilizadas em formato artigo e vídeo no site www.lourdesmonteiro.com. As gravações das sessões anteriores estão também no site e no nosso canal de YouTube, Lourdes Monteiro Career Redesign, o qual convidamos desde já que subscrevam e ativem o sino de notificações para serem avisados de novos conteúdos que disponibilizamos. Para esta sessão, eu irei estar atenta a comentários e perguntas que peço-vos para colocarem no Q&A. Podem ver, existe ali ao lado, na barra inferior ao lado do botão de participantes. Peço-vos que coloquem aí para permanecer e salvaguardar a vossa confidencialidade. Coloquem e no momento oportuno irei verbalizá-las para que a Lourdes e a Paula possam depois responder. Obrigada, Alexandra. E o tema de hoje é: quero dar o salto, mas não me sinto à altura. As competências transferíveis como combustível de carreira. E por que motivo é que nós escolhemos trazer este tópico? No nosso trabalho de acompanhamento, nós acompanhamos profissionais em prol de maior realização profissional. Há normalmente uma altura em que o tema das competências emerge. E esse momento é tipicamente um momento de preocupação para a maioria das pessoas. Sendo que esta é uma preocupação transversal. Porquê? Porque se verifica independentemente da situação ou do momento de vida que as pessoas estão a atravessar. E há, inclusivamente, nós notamos isso, percepções muito redutoras em relação às suas próprias competências e, por consequência, para as próprias pessoas. E por causa disso, a maioria das pessoas que nós acompanhamos não se sente à altura do salto profissional que quer dar, independentemente, mais uma vez, do momento em que está da sua carreira. Sem dúvida, Paula. Sabes que o que acontece com quase todos nós, não é? É que nós temos mesmo dificuldade em reconhecer as competências que temos a favor de um movimento que nós queremos fazer, não é? E isso faz com que nos foquemos instintivamente naquilo que nós não temos em relação ao desafio que ambicionamos. E aproveito e partilho convosco 4 situações frequentes em que nós verificamos esta tendência. E acredito que quando estivermos a enumerar estas situações, que vocês se identifiquem com alguma delas e peço-vos que estejam atentos nesse sentido. Então, a primeira situação em que nós notamos isto: a pessoa está em início de carreira e por causa disso sente que não sabe fazer nada. E as pessoas verbalizam isto mesmo: não sei fazer nada. O que por si só desvaloriza todo o investimento que já teve no seu percurso escolar, não é? O que lá está é uma perspectiva muito redutora. Basta que nós pensemos que o processo de realizar um curso pressupõe que a pessoa desenvolva métodos de estudo, que resolva problemas quando trabalha em grupo, que lide com obstáculos em determinados projetos que está a realizar, que trace estratégias para cumprir com as metas e encontre formas de conseguir conciliar com todas as outras áreas da vida e até com outros projetos pessoais. E bem vistas as coisas, todos nós que aqui estamos hoje reconhecemos estes aspectos, nós todos já passamos por isto, não é? E, no entanto, afirmamos com alguma naturalidade que não temos competências. E nós desafiamos já essa perspectiva, porque, de uma forma assertiva, nós podemos afirmar que não aplicamos as nossas competências em determinado contexto. Mas isso é completamente distinto de dizer que não tem competências. Porque se isso fosse verdade, no limite, então nós seríamos seres completamente dependentes, incapazes de viver de forma autónoma. Então é caso para se dizer: cuidado com a forma como nós nos expressamos e cuidado com a forma como pensamos. É importante estar atentos a essa forma de pensar, porque isso passa para os outros percepções altamente redutoras de nós. E isto é algo que nós verificamos com muita frequência. Este é apenas um caso. A outra situação muito frequente tem a ver com aquelas pessoas que já têm uma decisão de realizar uma mudança e fazem literalmente tábua rasa a tudo o que já fizeram e vivenciaram profissionalmente. Não é, Paula? Exatamente. É o caso dos profissionais que têm alguma experiência
e que estão, por exemplo, a colocar a possibilidade de dar um salto, ou de fazer um salto profissional por via de uma promoção, por via de uma mudança de departamento, de uma mudança de emprego ou até mesmo numa mudança de carreira. E estas pessoas, quando chegam a este ponto, focam-se muitas vezes no âmbito da função, focam-se de uma forma muito estrita no âmbito da função e subestimam as atividades e as experiências que já têm em relação à mudança que querem fazer. E eu queria dar aqui um exemplo. Eu recordo de alguém que acompanhei e que fez um percurso, que tinha um percurso ligado à produção industrial. E a certa altura, esta pessoa descobre que seria mais gratificante para si se pudesse estar a trabalhar no âmbito de uma função de gestão de pessoas. E a primeira reação que ela teve foi colocar a possibilidade de começar tudo de novo. É claro que isso foi desafiado por mim, foi desconstruído, não é? Esta pessoa, no percurso que teve, esteve envolvida na construção de uma fábrica de raiz. E quando assim é, o que é que acontece? Neste processo a pessoa recrutou, a pessoa formou outras pessoas, a pessoa desenvolveu pessoas, desenvolveu equipas e identificou, entre outras coisas, as pessoas que estariam mais indicadas para serem team leaders. Só que nunca tinha olhado para esse trabalho que desenvolveu enquanto responsável de uma fábrica como alguma coisa que fosse relevante para o salto que queria dar, como alguma coisa que contasse para esse salto. Estava só a concentrar-se naquilo que é core numa função de gestão industrial e a valorizar todas as atividades de natureza mais técnica e a ignorar atividades que tinha feito no âmbito da gestão de pessoas. Paula, como esta história, tantas outras mais que nós podíamos aqui enunciar. Na verdade, as pessoas nem se apercebem, mas o que é certo é que quando começam a falar e a explorar o que já fizeram nos mais diversos projetos em que participaram, começa a vir ao de cima de uma forma muito natural o que é que de relevante já se viveu e se pode potenciar numa determinada mudança de rumo. Daí a importância de se falar em voz alta com outros sobre o que já se fez, porque nós somos os primeiros a subestimar e a reduzir tudo o que foi o nosso contributo e, de facto, somos os primeiros a limitar a circunstância ou o âmbito com que estamos a olhar para as nossas próprias experiências. A terceira situação que eu gostava de partilhar convosco, que é muito frequente e que evidencia esta tendência de nós desvalorizarmos as competências que temos, tem a ver com aqueles casos em que as pessoas recebem convites para novos desafios e que, depois de os aceitarem, simplesmente entram em pânico, acontece, ou procuram mecanismos de fuga para não lidarem com o desconforto. E, Lourdes, muitas vezes nesses casos as pessoas aceitam assumir funções ou projetos diferentes dentro da organização onde estão, ou até funções com mais responsabilidade. Só que fazem muitas vezes para não defraudar expectativas ou porque acreditam que, do ponto de vista de oportunidades dentro da empresa, podem não ter uma segunda oportunidade que seja tão interessante. Ou seja, as pessoas não aceitam, não aceitam por uma questão de quererem realmente aquele desafio, mas por acreditarem, ou por, não é tanto uma questão de acreditarem que estão à altura do desafio, é porque não querem defraudar as expectativas e, portanto, esse nem sempre é a melhor razão para aceitarem o desafio. Ou seja, o que tu estás a querer dizer, Paula, é que as pessoas, na verdade, não aceitam porque sentem que estão à altura do desafio, aceitam por outros motivos, não é? Tal e qual. Pode não haver outra oportunidade ou pode, de facto, defraudar as expectativas de alguém. Olha, estou-me a lembrar de um exemplo do que estás a referir. No outro dia, um dos nossos clientes dizia-me como se sentia pequeno perante o papel profissional que assumiu numa nova empresa. Então, nesta empresa, há basicamente tudo para fazer. E o que é curioso é que a pessoa tem todo o espaço para exercer a sua responsabilidade. Só que esta pessoa saiu de uma organização que tinha uma cultura muito diretiva e que portanto, estava habituada a seguir orientações. Portanto, agora, num espaço que lhe era dado, sentiu-se completamente perdida e sem saber como atuar sem essas orientações. Então, o que é que lhe aconteceu? Desfocou completamente do aporte que podia dar ao projeto. E a sua tentação, a certa altura, foi mesmo desistir do projeto porque se estava a sentir mesmo muito desconfortável. É claro que desafiámos essa perspectiva. Então, primeiro,
foi-lhe pedido que identificasse o que é que o projeto necessitava. E depois, o que é que esta pessoa sabia fazer para responder a essas necessidades. E foi muito curioso, a pessoa automaticamente soube responder. E com essa realização, gerou-se logo uma sensação de alívio. E isto só mostra que nós todos temos uma tendência para fazermos filmes emocionais quando não realizamos uma leitura objetiva das situações. E nós às vezes pensamos que somos muito racionais, mas não somos. Nós somos mesmo muito emocionais. E a quarta situação a que nós também, com muita frequência, assistimos, são aqueles casos de pessoas que já estão numa fase mais adiantada das suas carreiras, que têm senioridade na sua profissão, que têm, por exemplo, 20, 30 anos de experiência profissional, e aqui o discurso típico é: eu só sei ser contabilista ou eu só sei ser médico. E portanto, a pessoa aqui identifica-se totalmente com a sua profissão. E Lourdes, eu queria dar aqui o teu exemplo para desconstruir este mindset. Tu fundaste o Career Redesign porque, fruto da tua própria experiência em várias mudanças de carreira que fizeste, tu começaste a ter pedidos de ajuda de pessoas que queriam fazer o mesmo. As pessoas queriam aprender com a tua experiência e dar um salto semelhante. Se tu te tivesses cingido àquilo que estudaste inicialmente e àquilo que fizeste nos teus primeiros 10 anos de carreira, nós não estávamos aqui agora. Pois não, e é curioso teres ido buscar o meu exemplo, não é? Porque muitas das pessoas que aqui estão hoje não me conhecem. Eu sou formada em Química Tecnológica, portanto fiz uma mudança completamente radical de carreira, e se eu me tivesse cingido àquilo que estudei, eu só poderia ter sido uma investigadora, não é? Porque foi isso que eu aprendi na faculdade. E aproveito para dizer que gostar de investigar é ainda hoje uma competência essencial para chegar à causa raiz dos dilemas das pessoas que acompanho hoje, sem dúvida, mas isso não me aprisionou, não é? Portanto, o que acontece é que eu transferi essa competência para outro âmbito e na verdade continuo a usar, e é exatamente isso que nós vamos fazer hoje, vamos desafiar as vossas perspectivas. Em síntese, o que nós tivemos a partilhar até aqui foram as 4 situações mais frequentes com as quais nós nos deparamos no nosso trabalho e que demonstram as dificuldades que as pessoas têm em identificar as suas competências de uma forma concreta e como é que isso lhe produz efeitos bloqueadores na gestão das suas carreiras. Na verdade, isso só faz sentir-se que não estão à altura daquilo que ambicionam. E nós acreditamos que cada um de vocês que aqui está hoje se identificará com pelo menos uma destas 4 situações que acabamos de descrever. E para isso mesmo, Lourdes, para confirmarmos esta nossa convicção, nós queremos lançar-vos uma pergunta, queremos lançar-vos vamos lançar um poll, um questionário, e aquilo que vão ter de responder, terão apenas de assinalar uma das 4 opções de resposta que vos damos. E a pergunta é: com qual das situações é que mais se identifica? E as 4 opções de resposta vão ser estas. A primeira: estou em início de carreira e sinto que ainda não sei fazer nada. Elas já estão visíveis no ecrã para vocês poderem responder. Segunda resposta: quero mudanças na minha carreira, mas foco-me no que não tenho e subestimo o que é que eu tenho a meu favor, o que pessoa a meu favor. Terceira: perante convites e novos desafios, tendo a fugir ou entro em ansiedade. E quarta: identifico-me com um único papel profissional e desconfio que não poderei fazer mais nada, apesar de até ter vontade. Portanto, escolham aquela que mais se identifica com o momento em que sentem que estão a viver. E nós vamos dar-vos aqui uns segundos para responderem. Paula, eu não estou dentro da cabeça, eu adorava ver os participantes, não estou a ver, mas imagino que alguns estejam com vontade de assinalar até mais do que uma hipótese. Mas aqui a ideia é assinalar aquela que mais representa o momento atual que estão a viver. Olha, já temos aqui pessoas a responder. É para escolher na poll. Na poll, exatamente, ou seja, para responderem no próprio ecrã. Isto vai gerar um gráfico e vai nos permitir perceber qual destas situações é que teve mais candidatos, digamos assim. Vamos dar aqui algum tempo para que todos consigam escolher a sua opção. Já temos também uma pergunta no Q&A que vou deixar um pouco mais para a frente, porque acredito que vai ter agora aqui alguns insights úteis e vermos também este resultado aqui da poll vai ajudar
também a clarificar algumas coisas. Ótimo. Ou seja, temos comentários no bate-papo, temos uma pergunta no Q&A, agora falta só aqui os resultados da poll para podermos continuar a dar a dinâmica. Então, pergunto-me se já temos aqui a maioria das pessoas com resposta, e aqui é o nosso apoio técnico, que caso já tenhamos aqui uma boa percentagem de respostas, a maioria das pessoas, ou quase a totalidade, estamos aqui curiosas para saber os resultados. Ok, tenho aqui indicação de que estaremos a 80% e quase 90% de respostas, dar aqui mais uns segundos para os indecisos. Bem, a verdade se diga que não é uma escolha fácil. E a minha sugestão é não pensem muito. Sim. É aquela que sentirem que é aquela que mais vos está a chamar a atenção, é aquela que põe a resposta. Nestas coisas, o melhor é não pensar muito e seguir a intuição. É. Há aqui alguém que diz que não é fácil, escolher duas. Pois é, era aquilo que eu estava a dizer. Haverá aqui algumas pessoas que se revêem em mais do que uma opção. Escolham aquela que mais está próxima. Entretanto, estão aqui algumas pessoas novas a entrar na nossa sessão. Também é natural que haja situações que não estejam aqui, nós trouxemos só as mais frequentes, mas posso-vos adiantar que haveriam várias outras opções que poderiam aparecer aqui. Mas não se preocupem que o resto da nossa sessão vai dar resposta a tudo. Peço aqui ao nosso apoio técnico que lance o resultado com o número de respostas que já estiverem, para nós podermos avançar aqui no nosso conteúdo, porque temos muita coisa para partilhar e queríamos aproveitar ao máximo esta hora de almoço. Então vamos lá ver. Ora bem, temos aqui uma maioria, o bate-papo confirmava o que estamos a ver aqui no nosso resultado, não é? A maioria aqui, o 77% escolheu a opção 2, quero mudanças na minha carreira, mas subestimo o que já fiz e a experiência que tenho. Sem dúvida, portanto, conclusão, estamos mesmo na sessão certa. Exatamente, e as vossas respostas confirmam aqui que a nossa decisão de estar aqui hoje com este tema foi adequada e que vão ter a oportunidade de desafiar as vossas perspectivas com aquilo que nós vamos partilhar em seguida. E, portanto, digo-vos já, de caras, não é totalmente verdade aquilo que estão a dizer, há um conjunto de competências que vocês têm que podem levar para novas oportunidades profissionais. E, portanto, esperamos que no final desta sessão e com o exercício que vos vamos oferecer, se sintam mais à altura do passo que querem dar. Portanto, essa é a nossa convicção. Então, estamos em excelentes condições para entrar no segundo tópico desta Career Conversation e que passa por desafiar o paradigma como cada um de nós encara a gestão da sua carreira, porque aí também residem bloqueios relevantes. Então, vamos aqui refletir em conjunto. A maioria de nós tem como base essencial do seu trabalho o conhecimento. A maioria de nós que aqui estamos hoje. E é esse conhecimento que nós tipicamente colocamos ao serviço de algo ou de alguém. Peter Drucker, no seu livro Managing Oneself, que foi escrito ainda no século XX, referia que quando este é o caso, existem várias oportunidades diferentes daquelas que existiam até meados do século XX, em que basicamente ou se era trabalhador mais operacional e se seguiam instruções, ou então se optava pelo ofício das famílias. Por incrível que pareça, era muito assim que se fazia a gestão da carreira. Só que com diferentes oportunidades vêm também responsabilidades. O que é que isso quer dizer? Como muitos já terão tido a oportunidade de perceber pela sua vivência nas organizações onde estão, as empresas não gerem as carreiras dos seus colaboradores. Aliás, aquelas que o fazem, e pelas práticas instituídas da gestão de talento, fazem-nos para uma pool reduzida dos seus colaboradores. Em média, mais ou menos 10%. E que são aqueles que normalmente são designados pelos talentos da organização, o que quer que isso queira dizer. High flyers, sim. Pronto, depois há várias terminologias, sendo muitas vezes aquelas pessoas que são identificadas como os possíveis sucessores de alguém e aquelas pessoas em quem a organização quer apostar. Não quer dizer que os demais não tenham valor no seu contributo, não quer dizer nada disso, mas quer dizer que a empresa, sim, proativamente gere as carreiras desses 10%. Isto quer dizer algo muito interessante, é que, por defeito,
a maioria de nós estará nos 90% restantes que não são identificados como talento. Não quer dizer que não seja válido o nosso trabalho, mas isso significa que convém que sejamos nós o nosso Chief Executive Officer, ou seja, convém que a responsabilidade de gerir a nossa carreira seja mesmo de cada um de nós. E da nossa experiência, quem se torna o CEO da sua carreira, de facto destaca-se e de facto potencia oportunidades. E nós já assistimos a isso, a essa vivência, centenas de vezes através do nosso trabalho. E eu posso dar um exemplo, Lourdes, do que tu estás a dizer. O exemplo é de alguém que mudou de empresa e mudou de papel profissional e foi assumir um cargo que não existia na empresa nova e numa área que estava em reorganização. Com rigor, já havia na empresa uma função com aquele nome, só que não havia naquela área. E, portanto, isto causou uma grande falta de estrutura a esta pessoa, que nós acompanhámos, porque a pessoa não conseguia ter claro o que era esperado dela, por mais que procurasse informação e inputs dos seus pares e das pessoas a quem reportava. E então o que é que esta pessoa resolveu fazer? Esta pessoa decidiu refletir sobre qual é que seria o âmbito mais adequado da sua função, com base na sua experiência e com base no valor acrescentado que entendia que devia trazer à organização, tendo em conta os desafios que a empresa tinha e que estava a viver. Ou seja, desenhou ela a função. Portanto, ela identificou quais é que eram as tarefas e as atividades que haveria de fazer e quais é que eram as tarefas e atividades que não faziam sentido e comunicou, propôs isso à chefia. Resultado, em menos de um ano, esta pessoa conseguiu trazer àquela área resultados que nunca tinham existido. E ao atuar desta maneira, esta pessoa foi, sem se aperceber, não deu conta, ela estava a ser CEO da sua carreira. Portanto, esta pessoa aproveitou a falta de clareza e de estrutura da organização e criou uma oportunidade em cima disso. Tal e qual. Portanto, é fundamental nós estarmos atentos, e pegando nesse exemplo que tu acabaste de dar, Paulo, é fundamental estarmos atentos ao que está a acontecer no sistema à nossa volta e àquilo que nós pretendemos trazer e criar oportunidades se elas não forem óbvias, se a organização não o tiver feito. E, portanto, isso significa que nós também temos a nossa margem de influência. E isso é algo que, de uma forma geral, e da minha experiência de acompanhamento, a maioria dos profissionais subestima imenso o seu poder de influência. E neste ponto da conversa, convém falar aqui de um outro tema, de um outro conceito, e que tem a ver com o título da Career Conversation. E o conceito que eu quero trazer é o combustível de carreira. Este conceito foi desenvolvido por Brian Featherstone-Haug, no artigo Desenvolver uma estratégia para uma vida de trabalho significativa, e que nós vamos partilhar convosco para que vocês próprios possam também ter conhecimento do trabalho dele. Então, segundo este autor, o combustível da carreira é composto pelas competências transportáveis, que já vamos explicar em que é que consistem, que é a mesma coisa que as competências transferíveis, as experiências relevantes, ou seja, aquelas que nos obrigaram a sair da nossa zona de conforto e a crescer, e os relacionamentos duradouros, que são aqueles contactos e as pessoas especialistas que foram capazes de contribuir para a nossa progressão de carreira. Então, tendo presente o paradigma da gestão, da responsabilidade da gestão da nossa carreira ser nossa, e tendo presente o conceito de combustível da carreira, o que é essencial que retenham até aqui com esta sessão? É que o papel das competências transferíveis é essencial para, ser objetivo e não emocional na avaliação dos objetivos e desafios profissionais. 2, poder apropriar-se e honrar o seu papel de CEO da sua carreira. 3, regenerar o seu combustível de carreira, porque se não tiver claras as suas competências transferíveis, pode mesmo estar sem foco e energia que são necessários para uma relação profissional sustentável. Sem dúvida. E então está na altura de saber o que é que são, afinal, competências transferíveis. E segundo a definição de um autor que se chama Richard Bollas, que é autor do livro What Color is Your Parachute, as competências transferíveis são a unidade mais básica de qualquer carreira ou de quaisquer projetos que nós possamos desenvolver. As competências transferíveis correspondem a alguma coisa que nós somos capazes de fazer. São ações. E convém ter presente um pormenor, que não é um pormenor pequenino, é um por maior, como tu costumas dizer, Lourdes, que é este.
Se aquilo que quem nos está a ouvir ambiciona é a realização profissional, mais do que ações que você seja capaz de fazer, o que é relevante é aquilo que é capaz e gosta de fazer, ou seja, aquilo que é capaz e aprecia fazer. E porquê isto? Porque esta combinação é aquela que tem em consideração aquilo que são as suas aptidões e aquilo que são os seus interesses, que são fundamentais quando se pretende uma relação profissional que seja gratificante com o seu trabalho. Então, pegando no que estás a dizer, Paula, as nossas competências transferíveis preferenciais devem constituir a base das nossas escolhas de carreira. E eu volto a sublinhar, preferenciais. Vou dar aqui um exemplo, porque nós somos competentes, quer dizer que somos capazes de fazer, mas daí a gostarmos de fazer vai uma grande distância. E na vivência isto é mesmo um puro maior. Então vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que a sua preferência é analisar dados. Então pode ser uma escolha alinhada com a sua preferência e competência, um papel de analista. Mas se a sua preferência em relação ao que sabe fazer for criar, se estiver no papel de analista, o mais provável será que lhe falte vontade de estar nesse papel de forma prolongada. Eu estou aqui a recordar-me de um caso que acompanhei em tempos de alguém que sabia fazer muito bem análises de campanhas de marketing. Olha, era aqui com pincha do Ricardo, que fez aqui a abertura da sessão, e sabia fazer muito bem análises de campanhas de marketing e entrou numa função. E, na verdade, a expectativa que tinha era poder conceptualizar mais tarde as campanhas, juntamente com outros elementos da equipa. Só que esse momento nunca chegou. E depois do acompanhamento individual, ficou muito claro para esta pessoa que, de facto, esta pessoa sabia criar, gostava de desenvolver conceitos para a comunicação de determinados produtos e serviços e que, depois de ter explorado junto à organização o espaço no curto e médio prazo, para que isso acontecesse, ela confirmou que isso não iria acontecer. Então, esta relação tornou-se inviável, porque para esta pessoa a decisão era muito clara, ela procurava realização, ela não queria só pagar as contas. Aliás, o estar só a pagar as contas estava a levá-la para um cenário bastante angustiante, na verdade. Exatamente. Então, o que é importante sintetizar até aqui? As competências transferíveis são uma unidade básica do papel profissional ou do desafio profissional que quem nos está a ouvir escolher. E por isso, para além de as identificar, é fundamental ter claras quais é que são as suas preferências para se poder posicionar de uma forma intencional na direção de escolhas profissionais que lhe tragam realização. Se assim não for, vai estar sempre em esforço e vai estar a prazo na oportunidade profissional que estiver a abraçar, ou nas oportunidades que vier a abraçar. Se porventura sente que o seu trabalho está a pedir que use de uma forma sistemática e prolongada um conjunto de competências que não estão alinhadas com aquilo que são as suas preferências, ou seja, com as suas competências transferíveis preferidas, é certo e sabido que vai, mais cedo ou mais tarde, vai sentir falta de entusiasmo na sua relação profissional. Eu acho que nós temos aqui já alguns comentários que traduzem isso mesmo. Sim, eu acho que as pessoas estão com imensa vontade de participar, já estou a ver aqui, os números estão a aumentar. E isto, lá está, isto vai bater naquela questão do combustível de carreira, neste caso o combustível está a faltar, não é? Falta o gás para que a relação funcione. Então, vamos um bocadinho mais longe, e para tornar mais completa a definição de competências transferíveis, e voltando a recorrer ao modelo do Richard Bowles, nós podemos classificar as competências transferíveis em 3 famílias, dependendo do foco da sua aplicação. Então, as nossas competências transferíveis podem ser aplicadas a pessoas. Exemplo, gerir equipas, persuadir, cuidar de pessoas, ensinar, ouvir, aconselhar, servir o cliente, ok? Isto são exemplos de competências transferíveis, lá estão, são ações, e reparem, sendo ações, são verbos aplicados, neste caso, a pessoas. Segunda família de competências transferíveis são as competências aplicadas a dados e informação. Exemplos: sistematizar informação, priorizar, programar,
organizar dados, investigar informação e por aí afora. Terceira e última família de competências transferíveis. Podem ser aplicadas a coisas ou equipamentos. Exemplos: reparar, esculpir, modelar, operar equipamentos, manipular máquinas, preservar e por aí afora. Nós acreditamos que neste ponto da sessão, de certeza que já estão a fazer associações e a identificar uma ou outra competência transferível que tenham. E dou aqui o meu exemplo. Então, uma das minhas competências transferíveis mais evidente e que se prende com o meu foco em pessoas é escutar. Esta competência, ela foi determinante em diferentes papéis ao longo da minha carreira. Quando eu era consultora, no diagnóstico de problemas dos clientes, era fundamental saber escutar. Foi fundamental quando geri equipas séniores no papel de responsável da área. E, sem dúvida, é um dos meus pilares mais cruciais no meu papel de coach. Então, estamos a falar de uma única competência, escutar, e que se transfere para diferentes papéis que eu já desempenhei e desempenho. Temos aqui uma pessoa que nos está a perguntar se podemos partilhar esta classificação, estas famílias de competências. Nós vamos partilhar, sim. Nós vamos fazer-vos chegar um documento que vai, inclusivamente, desafiar-vos a fazer um exercício. Vocês vão sair daqui com um trabalho de casa, basicamente. Exatamente. Para apanhar, para fazerem um exercício de reflexão sobre as vossas próprias competências transferíveis, e nesse documento que vão receber está esta classificação. Mas eu repito, são 3 famílias. Vou colocá-las aqui. Sim, aqui no Alexandra, chat. boa Já ideia. está aqui pronto para sair. Assim. Boa ideia. Dados ou informação e coisas ou equipamentos. A Lourdes acabou de dar um exemplo de uma competência transferível que é da Lourdes e que é aplicada a pessoas, que tem a ver com a escuta. Eu vou agora dar um exemplo aplicado a dados e informação. Eu também tenho competências transferíveis relacionadas com pessoas, mas eu queria dar um outro exemplo. Uma das minhas competências transferíveis, descobri eu, é relacionar informação de fontes diferentes. Ou seja, eu consigo encontrar, com muita facilidade, isto sai-me assim quase naturalmente, eu consigo encontrar ligações entre informação que aparentemente não está relacionada. E acrescento, eu consigo criar coisas novas a partir dessa informação. Como é que eu utilizei isto no meu passado profissional? Isso permitiu-me, numa determinada altura, construir ou desenhar, por exemplo, programas de formação onde eu juntava os conteúdos teóricos com jogos, aplicando uma técnica que se chama, ou uma metodologia que se chama gamification. Isso permitiu-me também, na consultoria, ajudar clientes a resolver problemas com soluções diferentes daquelas que eles estavam habituados. E no trabalho de mentoring que eu faço hoje, isso ajuda-me a mostrar às pessoas perspectivas diferentes de como é que podem desenvolver ou fazer mudanças de carreira e aplicar um conjunto de competências noutros modelos de negócio profissionais. Sem dúvida. Então, nesta altura, e recapitulando, há 3, portanto, as competências transferíveis são ações, algo que nós somos capazes de fazer e gostamos de fazer, o que significa que são verbos, e que já fizemos, e que são aplicadas a ou pessoas, ou dados e informação, ou coisas e equipamentos. Então, está na altura de colocar esta gente outra vez a trabalhar. Então, vamos pedir-vos que escrevam no Q&A um exemplo de competência transferível que já estejam automaticamente a identificar que vocês têm por esta altura. Basta um exemplo, só para nós percebermos que vocês estão a apanhar aqui perfeitamente o conceito e que está muito claro para vocês, ok? Venham de lá aqui as vossas respostas de um exemplo de competência transferível. Tenha tornado já evidente que vos veio logo à cabeça quando começámos a trabalhar no tema. Já estão a chegar, Alexandra. Já temos aqui no bate-papo aconselhar. Ok. Vamos recebendo aqui em várias frentes, no bate-papo, no Q&A. Sintetizar informação, ensinar, fazer projeções, aconselhar, ouvir, servir, investigar informação, cuidar, observar e criar, gerir, ensinar, investigar, desenhar processos, aconselhar, gerir e acompanhar pessoas, ouvir pessoas e gerir equipa, encontrar soluções para problemas, persuadir, influenciar, ajudar e aconselhar. Aconselhar está aqui a surgir muitas vezes. Aprender muito rápido conteúdos diferentes,
organizar, pessoas no geral, ajudar. Bem, isto é sinal que as pessoas já apanharam perfeitamente. Ok, Alex, vamos avançar, obrigada. Há aqui muitas coisas, muitas participações. Vamos avançar para podermos ter agora a oportunidade de vos ajudar a dar um passo seguinte. Já está perfeitamente claro o que é que são competências transferíveis, não é, Paula? Perfeitamente. Convém clarificar o que é que não são competências transferíveis, porque isto é importante para evitar confusões e se tornar ainda mais claro. Então, o que é que não são competências transferíveis? Não são traços de personalidade e qualidades naturais em si. Há pouco houve alguém que colocou no chat, eu vi a passar assim muito rapidamente, alguém que colocou a ideia de fazer um teste de personalidade, etc., de conhecermos a nossa personalidade, mas as competências transferíveis não são traços de personalidade, não são qualidades naturais, não são adjetivos, se quiserem. Vou dar um exemplo: ser determinado, ser empático, ser dinâmico. Estes podem ser traços naturais que vocês percebem que têm e que determinam uma coisa muito importante, que é o estilo com o qual vocês entregam o vosso trabalho. Por exemplo, se uma das vossas competências transferíveis for investigar, apareceu aqui no Q&A, e se uma das vossas qualidades, se uma das qualidades naturais da pessoa que colocou isto no chat é ser minucioso ou dar muita atenção ao detalhe, então essa associação descreve a forma como esta pessoa conduz a investigação. O que significa que poderá preferir papéis em que a qualidade é privilegiada face à velocidade ou ao ritmo que lhe pedem que cumpra os objetivos. Temos aqui um touché. Temos aqui um touché, que significa que batemos na mousse. Olha, ainda bem, estamos a ter aqui, de facto, o eco dos participantes, e os participantes estão-se a identificar com aquilo que estamos aqui a partilhar. Então, pegando aquilo que a Paula acabou de dizer, a maior parte de nós conhece muito melhor as suas qualidades e traços naturais do que as suas competências transferíveis. Então, o que é importante que fique claro para o tema de hoje é que a associação entre as competências transferíveis e as qualidades é essencial para escolher os desafios profissionais de forma intencional, reforçando a ideia de sermos o nosso CEO da nossa carreira. Porque uma coisa vos digo e tenho muita certeza do que vou afirmar. Todos nós somos especialistas em colecionar experiências em organizações e relações profissionais com as quais vamos aprendendo o que é que não funciona para nós. E então o que é que fazemos com isso? Então acabamos por decidir por afastamento, em vez de decidir por alinhamento, que é o que acontece quando nós queremos construir uma carreira com realização. Nós não decidimos por afastamento, decidimos por alinhamento. Exemplo, eu já escutei muita gente que tem competências transferíveis aplicadas a dados ou coisas, comentários como: eu decidi seguir este caminho porque eu não quero ter que lidar com pessoas, ok? E de certeza que haverá aqui pessoas que se vão identificar com esta afirmação. Não quero ter que lidar com pessoas. E está tudo certo. Só que esta afirmação não clarifica com o que é que prefere lidar. Pois não. Isto seria exatamente a mesma coisa que ir ao supermercado com a lista das coisas que não quer comprar. Está a ver o sarilho em que se mete? Então, isto parece óbvio, não é? Mas ninguém faz isto. Toda a gente sabe muitíssimo bem, de forma concreta, o que é que não quer. É muito raro aquele que consegue responder de forma concreta àquilo que quer. E é isso que nós vamos aqui desafiar. E então chegou agora o momento certo para sugerir como é que vocês podem identificar as vossas competências transferíveis. Todos nós temos mais do que uma competência transferível. E por isso mesmo, a primeira sugestão que fazemos para vocês poderem mapear o conjunto das vossas competências transferíveis é que recordem eventos e histórias da vossa vida em que reconhecem que fizeram parte de alguma coisa que seja muito relevante para vocês, ou que conseguiram fazer algo quando outros desencorajaram, ou seja, outros disseram não vais por aí, vocês conseguiram fazer e tiveram sucesso. Ou fizeram algo que gostavam imenso de poder fazer novamente e que vos entusiasmou. Ou simplesmente basta identificarem projetos ou papéis profissionais ou até pessoais aos quais associam maior entusiasmo. E portanto, o primeiro passo que vos propomos é registar esses eventos ou projetos ou papéis profissionais ou mesmo pessoais.
Vou dar um exemplo meu. Eu há uns anos atrás tive uma atividade numa outra vida, eu já tive várias vidas, e há uns anos atrás, vidas profissionais, desde que nasci, enfim. Há uns anos eu tive aqui uma atividade como consultoria financeira, na área da consultoria financeira, e através da qual eu acabei por, embora não fosse o principal objetivo, eu acabei por apoiar pessoas que estavam em situação de sobreendividamento. Portanto, apoiei-as a ultrapassar estas situações. E esta foi foi uma experiência muito gratificante para mim, porque algumas dessas pessoas, de facto, mudaram os seus comportamentos de consumo e os seus hábitos de poupança de uma forma muito significativa e perene. E, portanto, este é um exemplo de um evento que eu poderia colocar na minha lista no primeiro passo do exercício que nós estamos a propor que vocês façam. E pela forma como tu o fizeste, já estamos aqui a perceber que não é só lembrarem-se das situações que entusiasmaram as pessoas ou que as fizeram sentir-se capazes ou que... Não, é preciso perceber o que é que lá dentro da situação é importante para a pessoa, e tu deste esse exemplo muito bem. Então, a segunda etapa do exercício é exatamente isto, que é, depois de localizar na memória as situações em que agiu em função de algo que interessou, que entusiasmou, há que explorar mais em detalhe. Então, para isso vem o segundo passo, e o segundo passo é um exercício de escrita. Então, deverá descrever para a situação, em concreto, quais foram os obstáculos e os desafios com os quais lidou. Eu vou pedir à Alexandra que vá pondo também aqui no chat para as pessoas aquilo que eu vou aqui descrever, Alexandra, porque é provável que as pessoas peçam. Portanto, descrever quais são os obstáculos e desafios com os quais lidou, como é que lidou com esses desafios e que resultados é que obteve, tangíveis ou intangíveis. Então, para facilitar o exercício, eu vou dar agora um exemplo meu que complementa o exemplo da Paula. A situação que eu vou dar como exemplo é a de um projeto que eu conduzi recentemente com uma entidade internacional para montar um centro de formação profissional, cujo propósito era capacitar jovens adultos num dado país e contribuir para o aumento da empregabilidade e o combate à pobreza. Então eu assumi neste projeto um papel de gestão da relação com o cliente e gestão de contrato. Foi um papel novo para mim e que, by the way, descobri que gostei imenso de fazer. Quais foram os obstáculos, desafios desta situação? Bem, o primeiro desafio foi encontrar a equipa certa para desenvolver o projeto comigo. Foi um enorme desafio e foi conseguido. O segundo desafio era eu não tinha contacto com a entidade que seria o cliente final, então eu tinha que trabalhar com o intermediário, o que dificultaria à partida o acesso à informação para desenvolver o projeto. Como é que eu lidei com estes desafios? Bem, em relação ao intermediário, foi preciso criar regras de colaboração muito claras que, se não fossem cumpridas, inviabilizariam o desenvolvimento do projeto. E o que é verdade é que eu interrompi por 2 vezes estes trabalhos para responsabilizar de forma empática o tal intermediário, para que ele pudesse perceber que sem as condições as coisas não seriam feitas. Quais foram os resultados no final? Bem, os resultados foram, no final, a entrega do projeto no espaço acordado, no tempo acordado, a satisfação do cliente final, a equipa ficou super orgulhosa do trabalho que fez e eu ganhei consciência sobre a minha capacidade de salvaguardar limites e de negociar com o cliente e ser capaz de manter o sangue frio quando tudo parecia estar a entrar num grande rebuliço. É claro que quando houve esta história ficam evidentes algumas competências, não é? Por exemplo, identificar e clarificar papéis das partes envolvidas, saber responsabilizar de forma empática, gerir relações, ser capaz de encontrar pessoas com perfil adequado, resolver problemas, negociar. Mas isto é uma história não é suficiente, então é preciso várias. Pelo menos 5 a 7 histórias, pelo menos. Porque o que nós queremos é apanhar as competências transferíveis, que são aquelas que se repetem e que gostamos de aplicar. E para isso nós só vamos conseguir apanhá-las se escrevermos, ok? Vou-vos dar aqui outro exemplo e vão perceber logo a vantagem de fazermos isto, este exercício escrito. No meu trabalho de acompanhamento no âmbito da carreira, eu estabeleço de início um acordo com o cliente. E esse acordo estabelece a responsabilidade e os direitos de cada um. Ao longo dos processos, muitas vezes as pessoas perguntam-me o que é que devem fazer. E eu não respondo a essa pergunta, eu devolvo-a. Porque a responsabilidade da resposta é de cada um, não é minha. Ou seja,
Entre esta situação e a anterior, o que há aqui que se repete? Saber responsabilizar de forma empática, definir e clarificar papéis numa relação. Então, começam a aparecer aqui os padrões, as competências transferíveis preferenciais que eu possuo e que quero levar para a frente, ok? Paula, vamos sintetizar aqui o exercício. Tal e qual. Então, qual é que vai ser o vosso desafio quando quiserem começar a mergulhar neste tema das competências transferíveis? Vão ter de começar por identificar situações e descrever essas situações, idealmente por escrito, e devem fazê-lo para 5 a 7 situações diferentes, porque já vimos aqui que é importante apanhar aquilo que se repete e aquilo que é o vosso padrão. Depois, devem chegar a 10 competências transferíveis e ganhar clarividência do quanto é que elas são transferíveis, estas competências. E depois, por fim, priorizar por ordem de preferência e chegar ao vosso top 10, ou seja, apanharem as 10 que se repetem, que são transferíveis, ganharem clareza sobre elas e depois fazer uma hierarquia da vossa preferência, porque já vimos aqui que não basta ter as competências preferíveis, elas têm que ser preferenciais e têm que ser do vosso agrado. Será que isto vai dar trabalho? Vai. Precisam de tempo para fazer este exercício? Precisam. Mas a nossa recomendação e a nossa experiência diz-nos que se querem dar um salto na vossa vida profissional e sentem que não estão à altura, e acreditamos que seja o caso da maioria das pessoas que está aqui presente a escutar-nos, é importante que tirem 1 ou 2 horas da vossa semana e que façam este mergulho, este exercício. E a partir daí o desafio será procurarem e posicionarem-se intencionalmente em projetos e papéis profissionais onde as vossas competências transferíveis preferenciais sejam críticas e necessárias. Vão ver que vão sentir aqui um boost muito importante na vossa e um ganho de entusiasmo muito grande na vossa vivência profissional. Sem dúvida. E boa notícia que eu tenho para vos dar até aqui, antes de fazer aqui uma síntese de tudo o que falámos. O que nós partilhámos até aqui vai ser, obviamente, disponibilizada a gravação da sessão para vocês voltarem a ouvir, e mais, no site lourdesmonteiro.com vai ser disponibilizado o formato artigo. Portanto, todos os conceitos e toda a estrutura que nós partilhamos até agora vai estar lá escrita para que vocês possam consultar e usar a vosso favor, para além do exercício que obviamente irão receber. Então, em conclusão, até porque vocês têm aqui muitas perguntas e comentários que de certeza querem que a Alexandra ponha em cima da mesa antes de fecharmos. Em conclusão, nesta sessão nós vimos que mapear as competências transferíveis potencia uma análise muito mais objetiva da situação profissional que tem entre mãos, seja em início de carreira, seja na preparação da mudança, seja para lidar com o novo desafio, seja para explorar aquilo que sabe fazer e que gosta noutros contextos alternativos. O paradigma que todos devemos adotar é, sem dúvida, o de nos apropriarmos da nossa própria gestão de carreira, não deixemos essa gestão por mãos alheias, e é nossa a responsabilidade de saber quais são os papéis e quais são os projetos em relação aos quais fará sentido propor-se a partir deste momento de forma intencional. As competências transferíveis são ações, não são traços de personalidade nem são qualidades e devem ser prioritizadas, ou seja, deve fazer o ranking das suas preferidas para que, quando apontar ao alvo, tome decisões por alinhamento, ou seja, aquilo que sejam as suas competências transferíveis esteja alinhado com o core da função ou do papel que quer desempenhar, ok? E, portanto, acreditamos que aquilo que partilhamos aqui hoje vai-vos dar muito em que pensar e que desafia muitos dos paradigmas que eventualmente traziam à entrada desta sessão. Nós estamos a concluir e queremos agora endereçar os vossos comentários, vamos abrir os comentários às pessoas. Alexandra. Alexandra? Temos aqui já algumas questões que vamos começar agora então a partilhar. Temos aqui uma primeira questão em relação ao excesso de competências, quando existe um excesso de competências profissional ou por aquisição académica e existe até uma certa ânsia de mudar e de uma transformação pessoal e profissional. E aqui a questão é que caminho seguir, assegurando a mudança que se anseia.
Olha, vou começar pelo excesso de competências. Achei interessante esse tema, não é? Porque nós viemos falar da dificuldade que as pessoas têm em identificar as competências transferíveis, mas a verdade é que também há essa situação da pessoa ter muitas competências. Então, vamos olhar aqui para um conceito que partilhamos durante a sessão. Se nós temos claro o que é que nós queremos fazer, não é? Qual é o salto que queremos dar, então é preciso fazer uma análise assertiva, que é, para a função, para o projeto, para o papel que se está a propor, quais são as atividades core desse papel? Primeiro ponto. Para essas atividades core desse papel, daquele conjunto todo de competências que eu tenho, quais são aquelas que são críticas? E são essas que devem ser apresentadas, evidenciadas, e não todas as outras. Porque, na verdade, nós todos temos mais do que 10 competências transferíveis, temos muito mais do que isso. Mas isso deixa de ser interessante quando nós estamos a focar em tudo o que nós temos e não estamos a olhar para o desafio que temos à frente. Então, lembram-se da decisão por alinhamento? Onde é que está o alinhamento? Então é isso que interessa, ou seja, para aquilo que eu quero fazer, o que é que eu tenho, que já fiz e sei fazer e gosto, que vai demonstrar que eu consigo estar à altura daquele desafio. Okay? E essa é a comunicação que se deve fazer. E ao fazer isso, isso também é um voto de confiança em si próprio ou própria. Não sei se isto foi uma pergunta de alguém, de que género, e portanto isso é um voto de confiança. E confiarmos em nós próprios faz parte do nosso desenvolvimento enquanto pessoas, enquanto profissionais, porque a maior parte de nós tem muitas inseguranças. Temos também aqui uma partilha em que salienta uma situação em de se ter aceito um desafio por medo de não aparecer outras oportunidades e tal acabou por gerar um desconforto, uma manutenção numa posição que não se estava desconfortável e que o resultado final pode até ter um desfecho não positivo e acabar por ser dispensado. Pois é. Bem, esse é outro tema muito interessante, não é? Que é, nós falámos disto. Nós muitas vezes aceitamos um desafio, não é porque estejamos cheios de vontade daquele desafio, é precisamente porque temos medos. E o medo aqui é um medo associado à escassez, que é, bem, eu tenho esta oportunidade, deixa-me cá aproveitar porque não sei se terei direito a outra. Cuidado, isto revela que pode haver aqui questões de confiança, autoconfiança, não é? E, portanto, ter o exercício das competências transferíveis feito é importante para que a pessoa olhe para si de uma forma mais ampla, porque o mindset de escassez e o medo de não haver outras oportunidades muitas vezes está associado a uma ideia sobre nós próprios que é eu tenho pouca coisa para oferecer, ou eu nem sei o que é que tenho para oferecer. Então não foi por acaso que nós trouxemos este tema, é porque nós vemos este tipo de comentários como aquele que acabaste de partilhar, Alex, muitas vezes. Então sugerimos que faça mesmo este exercício e provavelmente vai reparar que é um profissional mais completo do que imagina. Temos aqui... A verdade é que, só que adicionar, Lourdes, a verdade é que entendemos, não é, que às vezes possamos ter de tomar determinadas escolhas por questões de sobrevivência, devemos é fazer uma gestão proativa, ou seja, este é um bom momento, fê-lo há 4 anos, tudo bem, este é um bom momento para fazer esta análise, esta reavaliação daquilo que podem ser os próximos 4 anos, ou 8 ou 10 da sua vida profissional. E, portanto, aqui a palavra-chave é proatividade. Ok, às vezes somos confrontados com situações inesperadas, mas está sempre a tempo, qualquer dia é um bom dia para começar a fazer uma gestão proativa da sua carreira e este exercício ajuda a fazer isso. Ser CEO, não é? Ser CEO da carreira. Exatamente. Que sejamos CEO de alguma coisa que seja da nossa carreira, não é? By the way. Tal e qual. Alexandra. Temos aqui várias perguntas que tocam num ponto em comum, que é a mudança de carreira que quer fazer não é valorizada pelo mercado de trabalho, o mercado valoriza mais a formação e a experiência profissional já adquirida. Como é que se segue a mudança sem ter a formação académica e a experiência profissional relevante para a área que se quer mudar? Ok, vamos tentar responder com o que é possível, não é? Isto pedia aqui uma investigação mais profunda. Lourdes, eu acho que as pessoas aqui estão muito focadas na questão dos anúncios de emprego. Pois, exato. E isso
parecer que não é reagir, não é? Se é reagir, lá está. E pode limitar, não é? Pode limitar. Sim. Porque os anúncios de emprego, aquilo que vocês encontram nos anúncios de emprego é apenas uma franja ou uma fatia daquilo que são as necessidades de facto que podem e das oportunidades que vocês podem ter. Bom, deixa-me aqui partilhar, isto poderia dar aqui outra Career Conversation, nós já fizemos 2 sobre a mudança de carreira. A mudança de carreira não é a mesma coisa que mudar de emprego, não é a mesma coisa que mudar de função, nem de setor. A mudança de carreira é mudar a natureza do trabalho que se faz, ok? Então é uma coisa mais radical. E se for esse o caso, e são muito poucos os casos de mudança de carreira ainda assim, continuam a ser uma minoria comparativamente com as outras mudanças, mas quando estamos a falar de mudança de carreira, o posicionamento no mercado pelas vias normais, que é estas respostas a anúncios, esqueçam, não vai funcionar, esqueçam, não tem nada a ver. Porquê? Porque estão a colocar-se numa corrida em que vão estar a ser comparados com outras pessoas que sempre fizeram aquilo. Têm a formação, têm a competência, têm a experiência que a pessoa estava precisamente a falar. Quando aquilo que a pessoa quer é mesmo a mudança de carreira, que é mudança da natureza de trabalho, então não é assim que se aborda o mercado, não é responder a anúncios, não é. Há outras formas de o fazer. E isso implica, a única maneira primeiro paradigma, ser CEO. O que é que isso quer dizer? Quer dizer a pessoa de facto identificar não só as suas competências transferíveis preferenciais, mas os cenários profissionais nos quais se vê a trabalhar. E depois, a estratégia de implementação para lá chegar vai ser muito diferente dependendo qual é que é o contexto de mercado que estamos a falar, qual é que é as competências transferíveis que a pessoa tem. Portanto, isto é bastante mais rigoroso e complexo do que se possa pensar. Aliás, 2 recomendações importantes. Se for mudança de carreira ao caso, pode sempre ler o livro Quero, Posso, Mudo de Carreira, que foi escrito por mim há 2 anos atrás e, portanto, está recheado de ferramentas e testemunhos de pessoas que o fizeram. E também pode ler o livro What Color is Your Parachute, do Richard Bowles, porque ele descreve muito bem estas estratégias que eu estou aqui a referir. Mais algumas perguntas, eu vou pedir aqui ao Ricardo do ISEC só mais 5 minutos para nós podermos responder a algumas perguntas, não queria deixar tanta coisa em aberto para depois encerrarmos a sessão. Alex. Ora, temos aqui então mais uma questão. Para mudar de carreira basta ter competências transferíveis ou tem de se complementar com formação, voluntariado, etc., face às exigências de recrutamento atuais e conseguir assim demonstrar no CV a tal experiência profissional na área para que se quer mudar? Bem, acho que já fui respondendo essa pergunta através do comentário anterior, não é? Deixa-me só aqui dizer-vos uma coisa. Quem quer mesmo fazer uma mudança de carreira, que é diferente de mudança de emprego, mudança de setor, mudança de função, não se responde a anúncios de recrutamento, ok? Aqui o que conta são as relações, chegar à fala com as pessoas, ter uma estratégia bem pensada de como é que pode apresentar a sua proposta de valor ao mercado. Portanto, os caminhos tradicionais, nem vale a pena falar deles, não se aplicam, ok? Se o que pretende é mudar de setor, de função ou de emprego, aí sim é importante as competências e atenção, podem e devem no vosso LinkedIn e currículo destacar essas competências em campos específicos para o efeito. E também, obviamente, conta as experiências profissionais que têm e também conta, como é óbvio, as relações e o networking. Portanto, há vários fatores que influenciam. As competências transferíveis são um fator que influencia, acima de tudo, a nossa segurança. E posso-vos dizer que se não tivermos segurança, não fazemos nenhuma mudança. Até rimei. Lourdes, só aqui adicionar um ponto que esta pessoa referia, então, mas devo fazer voluntariado, devo fazer outro tipo de experiências? Pode fazer. A resposta é este tipo de side jobs ou de side activities ou side hustle, enfim, há vários nomes que são coisas que nós fazemos de uma forma paralela ou complementar àquilo que é por enquanto a nossa atividade principal. Isso pode ajudar-nos, entre outras coisas, a testar caminhos, a perceber se a estratégia que estamos a seguir é a mais adequada ou não, a perceber se realmente é aquilo que gostamos de fazer e, portanto, a fazer algumas experiências com um risco mais reduzido. E sim, também a reforçar as competências e portanto, tem que fazer parte de uma estratégia. Portanto, há um ponto A onde estamos e um ponto B onde queremos chegar e tudo isso faz parte de uma estratégia.
Eu recordo que nós fizemos 2 Career Conversations sobre mudança de carreira. A primeira sessão foi dedicada a esse tema e a sessão 7 também. Todas estão disponíveis no site lourdesmonteiro.com. No campo recursos, Career Conversations, têm lá todas e podem ver as gravações ou ler os artigos, têm toda essa informação disponível para vocês explorarem. Alex. Tem um link no bate-papo que acabei de partilhar mesmo há pouco por outra questão. Para encerrar, vamos só aqui a um ponto em que temos aqui um comentário / pergunta que diz: quando não existe na empresa o mapeamento das funções e competências de forma clara, penso que a motivação, estímulo acaba por ficar afetada, correndo-se o risco da pessoa se acomodar se não tiver brio para reagir e definir planos e ser o tal CEO da própria carreira. Como orientar e despertar isso nas pessoas? Os nossos participantes fazem perguntas muito boas. É uma excelente pergunta, de facto. Então, vamos lá ver. Nós começamos por, dentro da nossa organização, nós temos que ter muito presente qual é a nossa zona de controle, aquilo que depende de nós, não é? E aquilo que é a nossa zona de influência, ou seja, a quem é que nós temos acesso que tem poder de decisão. E a verdade é esta: todos nós temos uma chefia direta, e temos outras pessoas que podem ser pares dessa chefia direta, ou temos o N+2, não é? Que é a chefia da chefia. E, portanto, essas pessoas estão na zona de influência. O que é que isto quer dizer? A Paula Koch deu um exemplo de alguém que acompanhou em tempos que, exatamente nessa condição, quando ela entrou, a organização não tinha definido exatamente o âmbito da função, do papel profissional que esta pessoa ia desempenhar, e aquilo estava muito confuso. E quando a coisa está muito confusa, fica difícil para o profissional perceber o que é esperado, o que é que deve fazer. Então até se torna muitas vezes uma experiência angustiante, não é? Já vimos isso muitas vezes. Então cuidado a ter. O cuidado a ter é, olhar para, quando eu fui contratado, o que é que me foi dito especificamente que era o objetivo. Não te estou a ouvir, Lourdes. Eu não te estou a ouvir, Lourdes. E agora, estão a ouvir? Já agora está. Sim. Carreguei no miúdo sem querer, desculpem lá. Estava a dizer... quando foi contratado, foi a última coisa que ouvimos, quando a pessoa foi contratada, qual é que era o âmbito da função? Exatamente, e portanto, qual é que era? Ficou com uma ideia geral do que era esperado. Portanto, começar por aí e depois observar o contexto à volta e perceber o que é que podem ser as necessidades no curto, médio e longo prazo desse contexto. E o que é que sabe responder a essas necessidades? Pode ser um bom ponto de partida. E com esse exercício feito, falar com a sua chefia direta ou com outras partes que tenham interesse para quem vai colaborar. E, portanto, pôr essa proposta à consideração e aguardar o feedback em função dessa proposta. Pode ser um bom princípio. Agora, isto não quer dizer que seja logo à primeira que as coisas se resolvam. Isto muitas vezes é um trabalho de consistência, de insistência, de saber falar nos momentos certos, de ir aprendendo e sugerindo ajustes. Não é one shot, ok? E a paciência também é importante nestes processos. Exatamente, ou seja, é aqui a reforçar a ideia que nós temos muitas vezes nas nossas career conversations, de que nós também temos um papel e, portanto, nós também podemos propor e podemos sugerir aquilo que entendemos que deve acontecer para podermos ter maior gratificação no papel profissional que estamos a ter. Já temos aqui o Ricardo. Não estou a pressionar. Foi com muito gosto que cedemos estes 5 minutos, porque foram realmente importantes. Eu não venho mais do que agradecer, especificamente Lourdes Monteiro, Paula Neves e Alexandra Cruz, por esta excelente sessão. Correspondeu perfeitamente ao que era a nossa ambição com esta parceria, podermos criar aqui uma hora de almoço muito, muito rica e com temas que são extremamente importantes, porque todos os que aqui estamos temos o nosso contexto profissional e se muitos têm a felicidade de fazer exatamente o que gostam, outros procuram uma mudança que pode não ser por infelicidade no que têm no momento, podem ser pela ambição de mais, que é legítimo, mas no fim de tudo, no final do dia, como se costuma dizer, acho que até termos este conhecimento, independentemente de estarmos numa fase em que sentimos mais essa necessidade ou não, enriquece-nos e é importante termos esses conhecimentos e, portanto, em meu nome
especificamente tendo estado a assistir, mas naturalmente em nome de todo o Executive Education gostaria muito de agradecer às três pela sessão, foi extremamente enriquecedora, e naturalmente dar também uma palavra a todos os que estiveram aqui do princípio ao fim, sem nunca nos abandonarem, o que é também a prova do que eu estava a referir, que foi uma excelente sessão, que estiveram aqui connosco em nome do Executive Education. Muito obrigado a todos também pela vossa presença. Para fechar, dar só nota que, para lá de todos os acessos possíveis a conteúdo que já foram sendo partilhados ao longo da sessão, nós nos próximos dias faremos chegar um e-mail com alguma documentação útil e alguns benefícios da participação nesta sessão, assim como a gravação da própria sessão, para que possam voltar a vê-la, está bem? De nossa parte, muito obrigada também a da todos, nossa parte, e uma Ricardo. boa tarde e continuação de uma boa semana para todos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.